Tempo da máquina, divisão do trabalho, cercamentos, máquina a vapor, urbanização, revolução industrial. Aqui no História ao Quadrado. E o desenho da vez é sobre a Revolução Industrial, processo que altera os modos de produção, distribuição e consumo de mercadorias e altera também as relações de trabalho. Ocorre inicialmente na Inglaterra, século XVIII, e vamos fazer aqui como símbolo um dos principais símbolos da Revolução Industrial, que é o trem, ou seja, a máquina a vapor, e também aqui a engrenagem simbolizando a indústria e a produção. Basicamente, a Revolução Industrial é uma alteração produtiva da manufatura para a indústria. Então vamos definir aqui primeiramente a manufatura, ou seja, quando a produção se dá de forma basicamente manual, com o auxílio apenas de ferramentas. Então, o trabalho braçal principalmente. Esse tipo de produção nas manufaturas se davam inicialmente na produção em casa. Então, eram produções realizadas nas próprias casas dos artesãos, que depois comercializavam ou repassavam esses produtos. Esta produção se dava no tempo da natureza, ou seja, o tempo natural, respeitando então os ciclos naturais, inverno, verão, dia e noite, independente da questão produtiva. As ferramentas eram basicamente dos trabalhadores. Então, cada artesão possuía todas as ferramentas que ele necessitava para fazer o trabalho. Isto dava certa liberdade a ele, e o trabalhador conhecia todo o processo produtivo, ou seja, do início da produção até o final, o trabalhador tinha o conhecimento de como que se fabricava determinado produto, podendo ele próprio fazer o produto do início ao fim. E aí, a alteração para o processo industrial, que é o processo que conhecemos atualmente. Produção em larga escala e produtos idênticos. Esta produção deixa de ser feita na casa dos artesãos e passa a ser feita nas fábricas. Então são construídas as primeiras fábricas na Inglaterra, locais aonde são colocadas as máquinas que passam a ser utilizadas neste primeiro momento. O tempo deixa de ser o tempo da natureza e passa a ser o tempo do relógio, ou seja, o tempo da máquina. E o trabalhador fica, a partir de então, preso, refém deste tempo, do conhecido cartão-ponto. As ferramentas deixam de ser dos artesãos e passam a pertencer ao patrão, ou seja, pertence à própria fábrica. O trabalhador, a partir daí, ele tem apenas a sua força de trabalho, e ele perde inclusive o conhecimento de todo o processo produtivo. Na indústria, o trabalhador fica responsável por apenas uma parte do processo. A revolução ocorre na Inglaterra. Primeiramente, o pioneirismo se deve primeiramente às fontes de energia, o carvão mineral, apesar de eu ter feito o símbolo da eletricidade, simbolizando a energia que era o carvão mineral, o território rico em carvão mineral, que era utilizado para movimentar as máquinas nas indústrias. Temos também o liberalismo econômico, resultado das revoluções inglesas, os cercamentos
serão os cercamentos das terras comunais, das terras comunitárias. A colocação dessas cercas vai impedir que essas terras sejam utilizadas de forma comunitária e as pessoas que dependiam da produção dessas terras acabam sendo expulsas, o que vai gerar um êxodo rural. Essas pessoas, esses camponeses, vão abandonar o campo e migrar para as cidades, aonde passarão a ser mão de obra nas indústrias em busca da sobrevivência, já que foram expulsos do campo. E esses cercamentos vai gerar também a matéria-prima, principalmente porque essas localidades serão utilizadas para o pastoreio de ovelhas, que vai dar a matéria-prima para a lã, a indústria têxtil. Principais avanços tecnológicos do período: nós temos a máquina de fiar, ou seja, uma máquina que produzia os fios para a indústria têxtil e cada vez com uma quantidade maior de produção de fios ao mesmo tempo. Posteriormente surge o tear mecânico, aonde esses fios podem ser tecidos e se tornar o tecido, ou seja, o próprio pano, de forma também mecânica, podendo trabalhar o tempo inteiro com força motriz que independe do trabalhador. E a máquina a vapor, sem dúvida, a principal revolução científica neste período, tornando possível a produção industrial em todos os lugares da Inglaterra, não mais necessitando da força eólica ou da força hidráulica para a movimentação das máquinas nas indústrias. E o principal símbolo é o trem, ou seja, a Maria Fumaça. Principais indústrias do período, nós temos duas, que é a indústria metalúrgica, ou seja, a indústria que produz máquinas, a indústria que trabalha com ferro e aço para a produção de máquinas para outras indústrias, entre elas a principal, a indústria têxtil, que é a indústria que vai fabricar tecidos e roupas. Por final, nós temos as consequências imediatas da Revolução Industrial. Primeira delas, a urbanização. As cidades passam a crescer com a chegada de pessoas que vieram do campo e com o surgimento das indústrias. Essas indústrias e este crescimento também vai gerar uma forte alteração das paisagens, deixando aquela paisagem rural, bucólica, limpa, para uma paisagem urbana, complicada, complexa e com vários problemas, inclusive aí o problema da poluição. Há também um aumento produtivo e logicamente um incremento na área comercial, com cada vez mais produtos mais baratos. Há também o surgimento do proletariado, ou seja, a categoria de trabalho urbano, trabalhadores das indústrias que vão reivindicar vários direitos posteriormente, veremos num próximo vídeo, e a concentração de renda nas mãos dos industriais, dos donos das fábricas. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários. Insalubridade, longas jornadas de trabalho, falta de direitos, ludismo, cartismo, sindicalismo. A classe operária inglesa, aqui no História ao Quadrado.
E o tema de agora é a classe operária inglesa, ou seja, o surgimento do proletariado, os trabalhadores urbanos das indústrias inglesas, que surge aí então a partir da Revolução Industrial. Vamos hoje então verificar algumas das características do trabalho, da moradia e das organizações e movimentos sociais desses operários. Primeiramente, o trabalho nas fábricas inglesas no início do século XIX era extremamente insalubre, ou seja, não havia ventilação, fuligem, uma situação bem complicada dentro das fábricas, o que gerava várias doenças. Temos longas jornadas de trabalho de 12 a 16 horas de trabalho dentro dessas fábricas. Então, jornadas extenuantes, o que não vai refletir na remuneração. Então, esses trabalhadores terão salários baixíssimos, em que toda a família vai ser obrigada a trabalhar para poder manter ou sobreviver. E praticamente nenhum direito trabalhista, nenhum direito social. Então, a ausência completa de direitos tais como a gente conhece hoje, de auxílio, de seguro, vários seguros de acidente de trabalho. Na questão da moradia também era bastante complicado. Os trabalhadores, devido à sua baixa remuneração, acabavam tendo que morar em locais sem estrutura, nas cidades longe das fábricas e geralmente nos lugares mais complicados da cidade, onde toda a poluição e a falta de higiene eram muito latentes. Havia também a necessidade de compartilhamento das moradias, geralmente eram como cortiços aqui no Brasil, então várias famílias acabavam tendo que dividir as moradias para poder morarem um pouco mais próximo das fábricas. E isso também gerava uma grande rotatividade, inclusive uma forma de resistência desses trabalhadores. Muitas vezes, no final da madrugada, durante a madrugada, esses trabalhadores acabavam abandonando as casas antes da cobrança dos aluguéis, então eles acabavam tendo uma rotatividade muito grande. Havia uma outra possibilidade, que eram as vilas operárias. Então, casas melhores, residências melhores próximas às indústrias, mas a partir daí eles ficavam completamente dependentes do patrão, não só na questão do trabalho, mas também da moradia. Tendo este contexto extremamente complicado, vão surgir os primeiros movimentos de trabalhadores. Então, o primeiro é o ludismo, ali já em 1811, 1812, em que os trabalhadores começam a se organizar em busca de melhores condições de salário e de vida. Nesse momento, os ludistas, eles veem a máquina como os seus principais inimigos, pois é a máquina que retira o emprego dos trabalhadores e que faz com que eles trabalhem muito tempo num ritmo da máquina. Então, o que eles fazem? Se a máquina é nosso inimigo, vamos quebrar as máquinas. Então, eles começam a sabotar, entram nas indústrias e começam a quebrar essas máquinas, tanto para parar a produção, para ter um descanso, quanto também como uma forma de resistência contra esta revolução industrial que transformava o homem refém da máquina, o homem, o trabalhador da indústria. Nós temos também o cartismo, que vem logo depois, em que o próprio nome diz, é o envio de cartas. Então, este é uma movimentação mais politizada, que busca um caminho político, mandando carta ao parlamento inglês para que o parlamento intercedesse por eles junto aos patrões e criassem então leis que garantissem alguns direitos básicos aos trabalhadores. Então, esta é uma forma de luta política baseada então, na união dos trabalhadores, que enviavam cartas para que o parlamento criasse leis que obrigassem os patrões a cumprir. E, por final, nós temos o sindicalismo, uma das principais formas de luta, que vai instituir
as primeiras greves operárias e que vai ser a principal forma de luta desses trabalhadores, as greves, ou seja, parar de trabalhar até que as suas exigências mínimas sejam reconhecidas pelos patrões. Então, a partir daí terão vários avanços nas questões dos direitos trabalhistas a partir da união das greves. E o sindicato não era só para realizar greve, mas o sindicato era uma forma de auxílio mútuo entre os trabalhadores, entre os sindicatos. Então, algum operário que ficasse doente receberia do próprio sindicato o auxílio e a família também. E nisso nós temos várias conquistas neste período, entre eles a redução da jornada de trabalho para uma jornada que é comum hoje de 8 horas, graças à luta destes operários. Temos também a instituição do descanso semanal remunerado, lembrando que antes esses trabalhadores trabalhavam de segunda a sábado nas indústrias e ainda no domingo iam para as mesmas fábricas para fazer a manutenção das máquinas e também para a limpeza dessas fábricas. Regulamentação do trabalho feminino, então institui que o trabalho feminino ele tem algumas características específicas, o que é muito importante, e também com uma redução da jornada do trabalho feminino. E por final, a regulamentação do trabalho infantil, que também vai ser restrito a algumas atividades e também com uma jornada de trabalho menor. Antes disso, as crianças eram utilizadas em diversas atividades. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários. Oitavo ano, tudo bom com vocês? Vocês perceberam aí, né? Iniciamos a nossa aula de hoje com 2 vídeos. E esses 2 vídeos aí têm seus objetivos, né? Primeiro, é bom aproveitar as aulas gravadas para também se utilizar esse tipo de recurso didático, né? Se formos fazer ao vivo, o aplicativo Meet, ele trava muito. Então, como eu combinei com vocês, nas aulas gravadas, eu vou procurar deixar o mais dinâmico possível, utilizando sempre algumas estratégias para que facilite o aprendizado de vocês. Né? E essa aula gravada é bom por isso, que a gente pode usar slide, a gente pode usar filmes, né? Já que não dá para ter a interação. Então, nesses 2 vídeos, o que eu acho interessante nesse trabalho desse rapaz é que ele conta a história fazendo mapa mental, com desenho. Então, isso é muito bom, que nos ajuda também a não perdermos o fio condutor do assunto, né? Então, o primeiro vídeo que eu botei para vocês foi um vídeo que faz um pouco do resumo do que nós falamos até agora e adianta um pouco aquilo que nós também vamos falar. Então, já serve aí já para uma primeira fase do conhecimento, que é o conhecimento imediato, né? É aquilo que a gente ainda vai conhecer e quando a gente conhece a primeira vez, esse conhecimento imediato. Já a primeira parte já é um conhecimento mais reflexivo, porque vocês já estudaram comigo, que toda aquela formação da saída do período artesanal para a manufatura, para a indústria. Então, isso aí vocês já têm um conhecimento prévio, aí serve mais para fixar. No segundo vídeo, ele vai falar aí da questão da classe operária, né? A relação aí da classe operária na Revolução Industrial. Certo? E esse segundo vídeo, ele já serve então para introduzir aquilo que nós vamos ver hoje. Não vai ser uma aula tão longa, eu espero que não, né? Eu tento não fazer, mas eu também tenho um tempo determinado, né, para a quantidade de aulas e tal.
mas vamos tentar ser o mais prático possível. Bom, até porque vocês também podem rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Então vejam, havia essa relação do êxodo rural, né? Enquanto aquela classe, a sociedade vivia muito na área rural, com os cercamentos, chamados também de enclosures, muitos dos trabalhadores do campo tiveram que migrar para a área urbana. E migrando para a área urbana, eles migraram porque precisavam de trabalho. É onde começa aí a relação de trabalho com as primeiras indústrias que apareceram na Inglaterra. Então, enquanto eles trabalhavam lá no campo e viviam naquele tempo da natureza, agora eles vão estar submissos ao tempo da própria fábrica, ao tempo que é estabelecido por um burguês, certo? Que futuramente vai ser chamado de capitalista, e onde também esses trabalhadores futuramente seriam chamados de classe operária. Então, essa classe operária era aqueles que operavam as máquinas. Mas dentro desses movimentos, com todo o desenvolvimento do maquinário, haviam grupos de trabalhadores que iam sendo substituídos por máquinas. E essa substituição gerava, consequentemente, desemprego. Então, a máquina produzia, valia por 10 homens, ou 10 mulheres, ou 10 homens e mulheres, e essas pessoas eram dispensadas no lugar da máquina. Então surgiu, então, por causa disso, um primeiro movimento chamado ludismo, que ficaram conhecidos aí como movimento de quebradores de máquinas. Ou seja, eram pessoas que entravam na surdina, na madrugada, nas escondidas aí, e quebravam as máquinas e obrigavam, dessa forma, o burguês, o dono da indústria, o capitalista, contratar algumas pessoas para fazer esse trabalho. Então, esse ludismo tinha um grupo, né, que tinha seus líderes, e eles ameaçavam bastante os donos das fábricas. Então, vejam, aqui tem um exemplo de uma carta assinada por General Lud em março de 1812. Esse documento existe, gente. Isso aqui não é invenção não, tá? Então veja o que diz nesse documento. Possuímos informações de que você é um dos proprietários que tem um desses detestáveis teares mecânicos, e meus homens me encarregaram de escrever-lhe, fazendo uma advertência para que você se desfaça deles. Atente para que, se eles não forem despachados até o final da próxima semana, enviarei um dos meus lugar-tenentes com uns 300 homens para destruí-los. E, além disso, tome nota de que, se você nos causar problemas, aumentaremos o seu infortúnio, queimando o seu edifício, reduzindo a cinzas. Se você tiver o atrevimento de disparar contra os meus homens, eles têm a ordem de assassiná-lo e de queimar sua casa. Assim, você terá a bondade de informar os seus vizinhos de que esperem o mesmo destino se os seus tricotadores não sejam rapidamente desativados. Então vejam como a gente está trabalhando aqui com documentos, né? Observaram a violência dessa carta diante do proprietário, né? Ou ele resolver esse problema, ou ele corria risco de morte, né? Além de perder tudo o que possuía. Então essa era uma das cartas, e dentre tantas as cartas de ameaças que esse movimento ludista, ou chamado de ludismo, utilizava aí para tentar resgatar o emprego daqueles que foram substituídos pelas máquinas. Então as cidades, aqui é um pouco da cidade, né? As cidades é a vida operária. Então houve uma mudança nos hábitos, a adoção de novos hábitos que se chocam com as tradições comunitárias e familiares dos moradores do campo. Então, claro, quem vivia no campo tinha suas tradições comunitárias, familiares, né? As suas festas regionais, os encontros. Então, tudo isso era algo que era determinado também pelo tempo da natureza. Uma época de colheita, tinha uma festa da colheita, o agradecimento por um ano
próspero, festividades juninas, todas aquelas tradições que ainda tem em alguns interiores. Era muito comum na Inglaterra, mas isso foi sendo substituído porque a maioria desses foram para a zona rural e novos hábitos passaram a fazer parte dessa rotina desses trabalhadores, então, a partir de então chamado de classe operária. Então, nos centros urbanos, as festas religiosas, os casamentos, os festivais da colheita, ocasiões que garantiam o contato e a solidariedade entre as pessoas, desapareceram ou foram limitados pelas longas jornadas de trabalho estabelecidas nas fábricas de 14 a 16 horas por dia. Não havia férias. Então vejam aí que situação de ter que sobreviver realmente e viver para o trabalho. Muitas vezes, gente, alguns trabalhadores saíam tão cansados que nessas primeiras fábricas eram próximas de rios, e eles não aguentavam nem chegar em casa, deitavam próximos ali aos rios, tomavam um banho ali mesmo e sentavam para descansar e caíam no chão de tão cansados que estavam, acordando logo cedo aí e já saía para trabalhar, mesmo com a roupa meio molhada, para poder continuar a sua jornada, as suas longas jornadas de trabalho. Então essa era a situação que estava vivendo essa nova classe chamada classe operária. Deixa eu só adiantar aqui. Então, uma outra organização da classe operária, além do ludismo, temos também o chamado cartismo, que é um movimento que nasceu em Londres em 1837, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a Carta do Povo, a Carta ao Povo, né? Ou seja, era a primeira forma de sindicato, que era uma associação de trabalhadores. Como a Inglaterra era uma monarquia parlamentarista, eles não vão enviar para o rei, né, porque quem decide as coisas, como vimos, é uma monarquia parlamentarista, é o parlamento. Certo? Essa carta ao povo, né, foi enviada, e o documento, com mais de 1 milhão de assinaturas, vejam só, mais de 1 milhão de assinaturas, requeria, primeiro, voto secreto, sufrágio universal masculino, ou seja, que independente de saber ler ou não, independente de classe social ou de riqueza ou pobreza, todos teriam aí o direito a voto. Renovação anual dos membros do parlamento, ou seja, essa associação dos trabalhadores queria que o parlamento todo ano fosse renovado. O que acontece? A recusa do parlamento em aprovar a carta que desencadeou aí uma onda de greves, manifestações e prisões. Então aí das primeiras tentativas aí do povo, da classe operária, de buscar, claro, uma melhor qualidade de vida. Então a partir de agora nós vamos ver algumas coisas a respeito dos direitos que não eram dados para esses operários. Então vamos passar um próximo slide para a gente entender um pouco mais. Então, como eu falei para vocês, hoje se fala muito de leis trabalhistas, né? Então, nós tivemos aí há pouco chamada reforma da Previdência, onde houve muita polêmica e ainda há nessas questões relacionadas aos direitos do trabalhador. Que, por outro lado, a figura do empresário que afirmava e que afirma ter uma sobrecarga de impostos a ponto do trabalhador ter tanto direito que acaba impossibilitando o empresário se manter diante de tantas leis, porque esses empresários pagam então impostos altíssimos para tanto o governo quanto os direitos dos trabalhadores. Então a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Se não for a mais alta, é uma das. Okay? E muitas empresas, elas deixam de chegar aqui, multinacionais, transnacionais, até empresas locais mesmo, por causa da burocracia
para se abrir, para se fechar uma empresa e principalmente para se manter, né, devido à quantidade de cargas tributárias. Então aí ele sai, o que acontece? Não há oportunidade de emprego porque não tem empresas para se trabalhar. O governo não tem condições de dar emprego a todo mundo e aí aumenta-se a quantidade de desempregados no país. Então é uma polêmica muito grande, né? Porque se tirar muitas leis, muitos direitos do cidadão, trabalhador, né, ele pode ficar um pouco mais vulnerável em suas finanças. Mas, por outro lado, você tem a figura de quem emprega, que também precisa ser visto como um trabalhador, né? Enfim, essa é uma das discussões que levam dias, meses aí, e vamos deixar aí com aqueles que nos representam, a gente vê aí qual vai ser a melhor decisão, porque vai entrar uma outra reforma agora, que é a busca da reforma tributária, né? Que são esses tributos que se pagam ao Estado. Mas vejam, isso ainda é discutido mesmo aqui no século XXI. Naquela época, esse negócio de leis trabalhistas é a mesma coisa que a gente parar aqui e começar a rir, né? Porque era algo que estava iniciando. Então, falar de leis trabalhistas seria algo anacrônico, né? Como a gente chama, fora de uma ordem cronológica. Então, na Inglaterra não havia leis trabalhistas, não havia direitos sociais, como, por exemplo, descanso remunerado, né, férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade, licença para tratamento de saúde. Tudo isso está relacionado aí aos direitos sociais que nós recebemos. Espera aí que eu estou bebendo um suquinho aqui. Molhando a garganta. Então não haviam esses direitos sociais como temos hoje, certo? Não havia também o chamado seguro-desemprego, 13º salário, não havia seguro por acidente, direito de greve, né? Então fazia-se a greve, mas não se tinha o direito de greve, não havia hora extra como adicional, certo? Se você passasse horas a mais, não tinha isso não. Não havia FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outras mais. Então, tudo isso são direitos que o trabalhista tem, mas que sobra também. Na verdade, isso vai tudo para o custo do empregador. Okay? Então, são muitos os direitos que os trabalhadores têm, é bom. Mas a ponto de sobrecarregar a figura do empresário e fazer com que muitas vezes eles tenham que fechar sua empresa e muitos ficam desempregados. Então a grande polêmica é diminuir as leis trabalhistas, mas garantir empresas aqui, emprego para todos, né, para a maioria da população, ou garantir os direitos trabalhistas e aí ter que arcar com a situação de muitas empresas não investirem no Brasil ou terem que sair ou entrar em falência. E aí não gera emprego para ninguém. Então tem que se achar então uma justa medida, porque o trabalhador não pode ficar também sem ter alguns dos principais direitos garantidos, certo? Então na Inglaterra não existia nada disso, a Inglaterra do século XVIII. Então olha só, turma, diante de tantas reivindicações, de tanta pressão, de greves, as leis trabalhistas, no final do século XIX, os países industrializados, eles foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores promulgando leis, né? Ou seja, a gente está falando da Revolução Industrial no século XVIII, mas que muitos dos direitos só começaram a, de fato, valerem como lei, né? E aí ser colocado em prática a partir do século XIX. Então houve aí a redução da jornada de trabalho para 10, depois 9 ou no máximo 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e do menor. Como eu falei para vocês, mulheres e crianças também trabalhavam de forma clandestina, mas ao mesmo tempo não havia lei que proibisse. Mas também não havia
tanta valorização do trabalho da mulher e do menor. Então houve a regulamentação do trabalho. A criança trabalhava nessa época. Proibição do trabalho para menores de 14 anos. Isso aqui já é um avanço, né? Onde já começam a aparecer as escolas e essas crianças precisavam passar um tempo na escola. Hoje é proibido menos de 18 anos, né? Mas aí tem aqueles que são permitidos pelo governo, como jovem aprendiz, alguns estágios, vão fazer estágios, né? E aí eles têm uma jornada de trabalho menor para dar tempo para estudar. Tem algo bem interessante, né? Que já começa bem cedo a envolver a criança, né? O adolescente na sociedade para ser uma pessoa que contribua com o seu trabalho. Instituição do salário mínimo, isso também não foi de forma geral não, tá? Há países que não usam salário mínimo. Como, se eu não me engano, a Suíça ainda é assim. Não tem esse negócio de salário mínimo, salário é negociado. Mas de forma geral, lá na Inglaterra, aqui no Brasil também adota, né? Instituição do descanso semanal. Isso quer dizer que você não vai trabalhar de domingo a domingo, mas tem que ter um período de descanso, uma vez por semana, inicialmente. Direito a férias. Isso também é importante, que é o período de descanso de 15 a 30 dias, dependendo se for dividido em 2 vezes. Não sei se logo no início as férias eram de 1 mês, mas já é um direito que foi adquirido. Direito à aposentadoria, isso garantia aí o cidadão, né, o operário, finalizar aí, ter pelo menos na sua velhice, o seu descanso tão merecido, não morrer dentro de uma fábrica. Direito de greve, foi um outro direito garantido, já que no início não havia, e também a legalização dos sindicatos, que são grupos de trabalhadores que buscam, pelo menos na teoria, os direitos e lutar aí pela classe operária. Felizmente hoje nós temos muitos sindicatos que são corruptos. Na maioria das vezes, a maioria das instituições são, né? Então, um sindicato de uma determinada fábrica ou de uma determinada área já tem o contato com o dono da fábrica ou da indústria, que fica fazendo um joguetezinho para não prejudicar o dono da fábrica, e por trás eles ganham aí um dinheirinho, né? Um dinheirão. Então, hoje os presidentes de sindicatos aí brigam, e não só verbalmente, rola até briga mesmo para ver quem assume a presidência desse sindicato. Porque além de trabalhar menos, há muitas formas aí de se ficar rico, né? Tem muitos líderes de sindicatos que enriqueceram por causa desses sindicatos. Tem até um partido aí, que eu não vou estar citando o nome, né? Que utiliza muitos sindicatos como militantes, e esses líderes aí, quando são investigados, eles possuem aí bens, casas, que fogem daquilo que realmente seria o salário dele. Então hoje é assim, os sindicatos estão sendo usados como mais uma forma de corrupção. Mas nesse período já se iniciou com um objetivo de ajudar a classe operária. Mas aos poucos vão se corrompendo, ok? Então eu vou parar a aula por aqui, para não ficar muito extenso para vocês. E na nossa aula ao vivo a gente vai falar mais sobre teoria política, né? Alguns teóricos como socialismo utópico, socialismo científico, liberalismo econômico, que foram correntes econômicas aí que surgiram, uns defendendo, outros criticando a indústria e o capitalismo, certo? Então até a próxima, gente. Desejo a vocês aí uma boa semana de aula.